Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Módulos Pensando o Nordeste na História e nas Artes. Seção 6. Entre danças e representações artísticas. A cultura popular nas artes cênicas. Olá, gente, me chamo Jéssica e estarei ministrando o módulo Entre Danças e Representações Artísticas, a Cultura Popular nas Artes Cênicas. Sou graduanda em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e membro do Centro Acadêmico de História Ágora, o CAISA. Atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa com base na história cultural, onde me proponho trabalhar os elementos ressignificatórios do reisado na cidade de Sobral. Bom, nesse módulo, a gente vai estar trabalhando com as danças populares nordestinas, tendo em vista que elas são representações cênicas que serão discutidas ao longo desse módulo, E assim, além disso, a gente também vai estar buscando trazer reflexões sobre o contato que teve diferentes povos e culturas. E assim, a gente separou 3 representações cênicas para estar representando o Nordeste aqui nesse módulo, tendo em vista o tripé cultural que demarca a história do país, que a gente vai ter os povos indígenas, africanos e europeus. Bom, gente, para a gente estar pensando essa relação entre Nordeste e artes cênicas, a gente precisa entender um pouco o que são essas artes cênicas, E aí eu pergunto para vocês, o que para vocês é as artes cênicas? Bom, as artes cênicas, ao meu ver, são expressões de arte que podem ser desenvolvidas no palco ou em algum local de representação ao público. Além disso, essas representações cênicas, elas não ocorrem necessariamente no palco de teatro, no palco de música, enfim, elas podem ocorrer em praças, em ruas, como as que a gente vai estar estudando aqui, elas ocorrem em praças, ruas, em tribos, enfim. O palco, nesse sentido, ele é qualquer local onde ocorre essa apresentação cênica e tem um público. Além disso, existem várias formas de expressões cênicas, Aqui a gente pode estar mencionando a música, a dança, o teatro, o circo, enfim, existe uma variedade de expressões cênicas. Porém, no nosso módulo, a gente vai estar trabalhando com as danças folclóricas, A gente vai estar se atendo um pouco às danças folclóricas, porque dentro dela a gente pode estar englobando outros elementos de expressões cênicas, Então, essas danças folclóricas, são um importante componente cultural da humanidade, que possui suas origens um pouco anônimas, ninguém sabe onde começou, mas tem esses registros, de como, tem os registros, começou, tem disso, começou nisso, enfim, a gente tem mais ou menos como começou, mas não sabe-se exatamente como começou. Além disso, elas são passadas de geração a geração ao longo do tempo, ou seja, o pai passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho, e nisso ela nunca vai morrer, vai estar sempre passando de geração a geração, apesar de ganhar novos formatos, mas vai estar sempre resistindo de geração a geração. Mas a gente não vai estar se atendo a isso, a gente vai estar vai trabalhar um pouco o pensamento de Oswald de Barroso a partir do sentido de que como que essas representações cênicas, as danças populares, conseguem englobar mais de um elemento cênico, porque as danças populares, elas envolvem roupagens, elas envolvem a música, elas envolvem o teatro, enfim, elas não são exatamente a dança pela dança, elas são uma série de outros elementos. Nisso, quando a gente pensa com Oswald de Barroso, no qual ele trabalha no livro Teatro como Encantamento,
Bois e Reisados de Careta, no qual ele menciona o reisado especificamente, mas aqui eu vou estar trazendo para as outras expressões cênicas, né, as outras danças folclóricas, não somente o reisado, que aí ele fala especificamente do reisado, que ele é um teatro nômade, peregrinal, processional, ambulante e possui uma grande narrativa desenvolvida, né? E aí a gente trazendo isso para as danças populares, né? Fazendo essa relação que essas danças populares, elas contam histórias que nos fazem remeter, por exemplo, à formação do país, a cultuação de deuses, resistências dos povos colonizados. E nisso, não só a dança pela dança, vamos dançar ali, não. Eles contam essas histórias a partir da música, quando eles estão cantando lá para fazer a encenação da dança, eles estão contando história. Quando eles estão usando as vestimentas, eles estão contando a história. Não é só a dança pela dança, existe uma série de outros elementos por trás dessa dança que conseguem trazer essa rememoração. Além disso, essas danças populares, elas englobam o grande universo cênico, fazendo parte da construção do Brasil e do Nordeste, né? E porque elas foram trazidas na bagagem europeia, na bagagem africana e pegadas também dos povos indígenas. E a partir desse contato, dessa miscigenação entre essas culturas, que a gente pode ter novas danças, né? Elas são assimiladas e transformadas para o que a gente vê hoje. E nisso a gente faz essa relação que o que a gente teve há vários anos atrás foi transformado para o que é hoje. Nunca está do mesmo jeito, ele vai estar sempre em transformação. Bom, e pensando a partir dessa assimilação de culturas que foram estabelecidas desde o primeiro contato entre os povos, nos fazemos o seguinte questionamento: por que essas expressões cênicas representam o Nordeste? Bom, primeiramente a gente tem que pensar juntamente com o movimento armorial, que tinha o objetivo de valorizar a cultura nordestina, né? Existia muito essa questão da valorização de outras culturas, mas não existia essa valorização da cultura nordestina. Então, como já foi estudado em outros vídeos e foi um pouco aprofundado, eu não vou me ater muito a isso, né? O movimento armorial, quando ele se interessa por essas danças populares, que é o nosso objetivo de estudo, ele gosta muito de fazer essa ligação entre a nobreza, essas raízes nobres da cultura brasileira. Ela está muito ligada a isso, essas raízes nobres do Brasil. Então, quando a gente pega e vai estudar esses espetáculos populares que ocorrem no Nordeste, né? Porque eles não se perderam, eles estão sempre ocorrendo, a gente percebe que eles são sempre ensinados ao ar livre, né? Ou seja, ele remete muito a essas heranças culturais antigas, né? Quando a gente tem, por exemplo, os rituais indígenas, né, que ocorriam ao ar livre, a gente percebe muito essa relação de ocorrer ao ar livre. Então, além disso, a gente tem também uma grande variedade de personagens. A gente tem personagens míticos, a gente tem personagens que fazem relação a reis e rainhas de europeus. Existe muito essa relação desses personagens, né? Além disso, a gente também tem os cantos, né? E essas músicas, esses cantos, falam muito de agradecimento, são agradecimentos, são cultuação a deuses, ou mesmo são formas de resistir, são canções que resistem e persistem, e também contam um pouco da história da formação do país, né? Além disso, a gente tem também roupagens feitas de formas a partir de farrapos, que conseguem estar fazendo esse estabelecimento de ligar essa cultura que a gente tem com a outra, né? Quando a gente tem o maracatu, por exemplo, quando
as negras, elas se vestem de baianas, né? Então a gente tem muito essa relação. Fora que a gente também vai ter a incorporação de animais misteriosos, né? E aí a gente pensando a partir dessa assimilação de culturas, desse contato com essas diferentes culturas e povos, que a gente vai trabalhar essas representações a partir de um tripé para estar representando o Nordeste. Mas que tripé é esse? É o tripé africano, tendo em vista que eles foram escravizados, e aí a gente vai trabalhar essas danças populares sob a ótica de resistência. Como é que essas danças foram elementos de resistência dentro do Nordeste especificamente. Além disso, a gente vai estar trabalhando também com o índio, né? Como que essas danças foram um movimento de resistência indígena para dizer assim, olha, a gente está aqui, mesmo com toda a exploração que eles tiveram. E a gente também vai estar trabalhando com o elemento colonizador, os povos europeus, porque a gente tem que ter essa visão desse componente cultural que envolveu o Brasil e envolve, né? Não só envolveu, ainda envolve, né? Trabalhar muito sobre essa perspectiva colonizado e colonizador, oprimido e opressor. Então, como já foi dito anteriormente, quando a gente pensa essa região que a gente nomeia como Nordeste, a gente tem que levar sim em consideração esses povos, essas culturas que foram trazidos para cá, além dos que já estavam aqui, né? Porque não era terra de ninguém, já tinha gente morando aqui. E aí, com o processo de colonização dessa região e do Brasil como um todo, né? A gente tem um grande número de pessoas que agregam, né, valores, né? Os europeus, quando eles vieram, eles trouxeram sua cultura. Os africanos, quando vieram, eles trouxeram sua cultura. Mas também a gente também tem que pensar que os povos que já estavam aqui, eles também tinham sua cultura. Ou seja, foi uma grande miscigenação, um grande encontro de culturas, que aí vai estar se chocando e vai estar ganhando novos moldes, vai estar se misturando. E aí, com esse processo de colonização, a gente tem que ter em mente muito o projeto colonial dos portugueses, né? Que eles queriam muito a conquista dessas relações de poder de uma civilização sobre a outra, ou seja, dos portugueses, né? Que foram eles que colonizaram majoritariamente o Brasil e o Nordeste, que eles queriam submeter os índios e posteriormente os africanos aos seus modos de trabalho. E essa cultura, essa imposição de cultura, essa imposição de valores que eles já tinham sobre eles, era uma forma de estar dominando eles, né? Porque quando você tira a cultura de alguém, você tira tudo dela. E aí, partindo desse processo colonial, que a gente vai ter o uso de celebrações, né? Que essas manifestações cênicas, elas são celebrações, né? Que aí a gente vai estar trabalhando depois, que são as danças populares, né? Elas são celebrações, e aí são danças populares, que são formas de resistência e também manutenção de crenças, né? Quando os africanos vêm para cá, eles querem manter sua fé, por exemplo, de algum modo, e aí essas danças são uma maneira de estar mantendo suas crenças. Outra forma de estar resistindo, né, é a capoeira, por exemplo, onde eles vão estar fazendo esses movimentos, essas danças, para estar resistindo como lutas, enfim, muito sobre essa perspectiva, né, tendo sempre em mente que essa imposição dos novos cultos fazia parte do projeto colonial que queria humanizar, mas a gente sabe que eles não queriam humanizar essas almas, eles queriam oprimi-los para deixá-los parecidos com os seus descobridores, né? Além de ser uma grande forma de estar dominando, né? Como a gente sabe,
o processo de colonização brasileiro não foi um movimento pacífico, né? A gente percebe muito que teve muitos elementos exploratórios, né? Desde a mão de obra escrava, que iniciou com a exploração indígena, e posteriormente a mão de obra africana, além de uso de violência para estar contendo os movimentos sociais. Então, quando a gente começa a ter esse uso de violência para estar contendo os movimentos sociais, essas danças, né, como eu mencionei a capoeira, por exemplo, elas são vistas como elementos de uma saída. Vamos estar aqui treinando aqui essas danças e tudo mais para estar resistindo, né, para uma possível resistência, uma possível luta. E a gente diz que é uma dança, que é para eles não desconfiarem de nada. Essas representações, elas demonstram características do povo, pois elas são sempre alegres, coloridas, festivas. E assim, quando a gente sabe que o Nordeste tem de uma grande variedade de danças populares, né? Então, em um único módulo, a gente não pode estar trabalhando tudo, né? Porque a gente passaria a gente poderia contemplar vários dias desse módulo, né? E aí a gente tem que se limitar um pouco. Então, a gente vai resolver trabalhar com 3 representações cênicas, né? Tendo em vista o tripé cultural que eu mencionei anteriormente, brasileiro, né? Esse tripé cultural que demarca a história do país, né? Além de fazer parte do processo de construção identitária brasileira. Além disso, né? Com base nesse tripé cultural, as nossas reflexões se darão em 2 momentos, né? A partir daqui se darão em 2 momentos, né? Onde a gente vai primeiro tá dando um panorama dessas danças folclóricas, né? Falar um pouquinho delas para a gente conhecer um pouco mais. E logo após esse panorama geral, a gente vai tá pensando essas relações de resistência entre as danças indígenas e africanas, né? Como é que elas resistiram, né? Tendo em vista também que os índios e os africanos, eles foram povos dominados pelo elemento colonizador. Então a gente vai estar fazendo mais ou menos essa óptica, né? Tratando dos movimentos de resistência entre colonizado e colonizador. Tudo isso dentro do processo de miscigenação. A gente vai estar fazendo essas reflexões dentro do processo de miscigenação dessas danças, né? Então, as nossas reflexões vão se dar a partir de 3 representações cênicas, como eu já mencionei, que são elas o Torém, que é de origem indígena e que foi idealizado aqui no Ceará. A gente tem o maracatu, que vai ganhar várias cores e formas e que não é uma festa somente, uma festividade somente do carnaval, ela vai para além do carnaval. E por fim a gente vai estar trabalhando com o reizado, que possui origem europeia, mas que consegue agregar vários elementos africanos, indígenas, enfim, a gente consegue perceber essas relações dentro desses 3 elementos que a gente consegue estar agregando ao longo do nosso módulo. Bom, inicialmente a gente vai estar tratando sobre o Torém, né? Então, quando a gente pensa o Nordeste através dessas manifestações artísticas, a gente tem o Torém, que é uma dança popular vinda do Ceará. Ela foi idealizada aqui no Ceará, que se origina a partir dos povos que habitavam essa região, né? Que a gente conhece pouco, né, dessa manifestação, que faz parte do processo de resistência indígena, né? O Torém é um grande elemento de resistência indígena, desde as suas danças, enfim. Mas primeiro, para a gente refletir sobre o Torém e tudo mais, a gente tem que pensar um pouco sobre os povos tremembés,
que entre ali o século XVI, XVII, ocuparam toda a extensão litorânea que segue do atual Pará, que é hoje do norte Pará, e se estende até o nosso Ceará, que faz parte do Nordeste, né? E aí, dentro do processo de colonização portuguesa, né, aqui a gente já tem de novo esse processo de colonização portuguesa, que tem o estabelecimento dos aldeamentos, né? A gente percebe essa cruzada de culturas, né? Quando a gente tem o estabelecimento dos povos portugueses e com os povos indígenas que já estavam aqui nas terras, né? E aí a gente percebe um pouco dessa dualidade, né? Entre portugueses e indígenas, esse choque cultural, né? E aí, o que é o Torém, né? O Torém atualmente é um elemento da cultura dos povos tremembés, né? Os povos tremembés atualmente eles estão localizados ali em Itarema. E esse povo ele resistiu duramente no processo de aculturação que é iniciado desde o período da colonização. Então trata-se de uma dança realizada por pessoas, né, de ambos os sexos, masculino e feminino, que eles dançam em uma roda com uma variedade de sons, né, dos instrumentos iguaré e da flauta. Que no decorrer dessa roda os seus participantes bebem e cantam músicas que se utilizando sempre, né, da antiga língua tremembé, além de dentro dessa incorporação dessas danças, eles apresentam um ritmo bastante acelerado, onde os dançarinos eles fazem imitações de sons animalescos, né? E aí a gente volta aí para o movimento armorial, né? Essa mistura do mítico, né? E desses sons animais, movimentos animalescos, né? A gente tem a tainha e os pássaros. E vale ressaltar que o Torém geralmente é executado entre o período da colheita do caju, que está ali entre agosto e janeiro, de agosto a janeiro. Bem, essa manifestação cultural ela é organizada, né, por descendentes dos índios, né, ali dos tremembés. Eu estou me atendo aqui aos povos tremembés. E ela também é vista, como já foi mencionado, como uma dança, uma manifestação da sobrevivência cultural dos povos tremembés, né? Posto que durante o processo de colonização foi se imposto uma nova cultura para esses povos, né, que objetivava salvar essas almas, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui e viram aqueles povos nus, eles eram vistos como seres sem almas, como seres sem salvação. Porque eles não compartilhavam dessas mesmas crenças, porque os índios já tinham novas crenças, eles adoravam outros deuses diferentes dos portugueses, né? Então, os portugueses, como tentativa de salvação, a priori salvação, mas a gente sabe que existe todo um jogo explorador, um jogo dominador por trás disso, eles impõem sua cultura a eles como para serem mais fácil dominá-los, né? Porque se você tira a cultura desse povo, você tira aquilo que eles têm, essa cultura que eles já têm desde sempre, você vai estar tirando tudo deles. Você vai ter que, começando do zero, você está fazendo uma lavagem cerebral. E aí, diante desse cenário, que temia-se pelo desaparecimento, né, dessa manifestação que cultuava, né, as guerras, enfim, eles sempre estavam fazendo esse tipo de culto. Então, temendo isso, esse desaparecimento, que os movimentos de resistência cultural eles conseguem manter a continuidade dos modos de ser indígena, né? E que cada vez mais vai estar diluído nos traços da mistura dessas manifestações, né? Mistura com outras manifestações.
Além disso, né, essa manifestação indígena, como muitas outras, né, de origem indígena, né, que aqui a gente está se atendo especificamente ao Torém, mas existem outras manifestações de origem indígena, né, foram criadas a partir desse contato íntimo que existia entre índios e natureza. E aí, nesses rituais de crenças, a dança e a música possuem um papel fundamental e uma grande influência na vida social desses índios, né? Como eu já mencionei, o Torém é realizado numa roda. Então, nessa roda é o momento de socialização desses povos. E assim, essas danças, elas conseguem estar fazendo representações de marcos de celebrações, né? Como já foi mencionado anteriormente, né? Elas são marcos de celebrações, de atos, a vida, costumes. Os índios, eles dançam quando querem preparar uma guerra. Os índios, eles dançam quando tem uma colheita boa. Os índios dançam para homenagear os mortos. Enfim, existe muito essa relação entre divindade e cultuação. Existe muito essa relação. Quando a gente pensa no maracatu, né, a gente tem que ter em mente que o maracatu não é exclusivamente africano, né, não foi exclusivamente trazido de lá, mas o maracatu, ele carrega consigo alguns elementos da cultura africana, né, como os batuques dos tambores, né, que a gente vai estar de presente, os orixás, que são equivalentes a nomes de santos católicos. Então aí a gente já percebe essa relação entre europeus e africanos que se misturam dentro dessa cultura, dentro dessa manifestação, que remete também a essas práticas religiosas, né? E então o maracatu, ele tem sua marca registrada assim com maior frequência no Pernambuco, né? Mas ele ocorre em vários outros lugares, né, do Nordeste, né, que o pessoal vai levando essas festividades dentro do carnaval, mas não é uma festa necessariamente carnavalesca, porque existem registros que o maracatu ele foi se utilizado para celebrar as festas de Nossa Senhora do Rosário, né? A Igreja dos Pretinhos, né? Aqui em Sobral a gente tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e em muito tempo essas festas foram idealizadas para estar celebrando a novena, né, dessa santa, né? Então, de acordo com alguns dados históricos, para a gente se situar um pouco no tempo, o maracatu ele surgiu em meados do século XVIII e ele é resultado, como eu falei, do processo miscigenatório musical da cultura portuguesa, indígena e africana, ou seja, não é necessariamente de uma cultura, né, de um povo, né, necessariamente africano. Não, ele é resultado desses três povos, né, da junção desses três povos, como eu falei, né, e, esse contato entre os três povos trouxe muito disso, essa miscigenação, resultou em algo novo, né. E aí ele se origina a partir da instituição dos reis negros, né, que já era conhecido na Europa, ou seja, já existia assim, um breve conhecimento dessa dança. A Europa eles trouxeram para cá de um jeito, aqui foi assimilado e transformado no que a gente conhece hoje, né? E aí a gente percebe, aqui vai ao encontro muito também dos orixás, né, que veio da África, né, os africanos trazem da África esse movimento dos orixás, os seus santos, que são seus santos, né, trazem para cá, e aí como forma de estarem celebrando suas divindades, estarem adorando, eles pegam, fazem essa junção, e aí tem o que a gente tem hoje, né. Por fim, a gente vai trabalhar com o reizado, né, que
é uma manifestação popular que foi introduzida aqui no Brasil já no período colonial e que tinha o intuito de catequizar os índios e posteriormente os negros escravos, né, como afirma o autor Pergo. E essa manifestação ela ocorre entre o Natal e o Dia de Reis, né, que é entre o dia 24 e 25 até o dia 6, e abrindo aspas aqui em Sobral, essa manifestação ocorre a partir do dia 6, né? Então a gente já pode, a partir do dia 6 até o dia 31 de janeiro, então a gente pode perceber essa relação de diferenças de datas, né? Dentro dessa brincadeira, dessa manifestação cultural. No qual a gente consegue, dentro dela a gente já agrega cantorias que são baseadas no nascimento de Jesus Cristo e que tem o intuito de homenagear os 3 reis magos. E além disso, né, essas festas ocorrem em formas de procissões, tanto que, se vocês puxarem a memória lá no início do vídeo, quando eu trato que Oswald de Barroso diz que o Reisado é um grande teatro, né, um grande teatro ambulante, porque realmente é um grande teatro ambulante, porque ele fica ocorrendo essas procissões, esses momentos, tem todo um processo, né? E é dentro desses festejos, né, que a gente tem a presença dos elementos musicais, com a presença de vários instrumentos, onde os participantes visitam casas de porta em porta, né? Tanto que é daí que a gente tira esse processional, né, esse batimento de porta em porta, sempre lembrando, né, da viagem dos 3 reis magos para levar os presentes ao menino Jesus, que foi o ouro, o incenso e a mirra, né? E essa manifestação revela a combinação de misturas teológicas e hierofônicas, né? Assim, tem a dualidade do sagrado e do profano. Ela é conhecido em várias partes do país, né? Sendo que seu nome vai variando de acordo com cada região, né? Além disso, passou a ser composto uma das manifestações culturais que agrega várias etnias e povos e possui variações regionais, né? E quanto ao estilo, ritmo, som, enfim, como foi dito ao longo deste módulo, né, essas representações cênicas, né, que fizeram parte, né, dessa construção do imaginário, da identidade afro, indígena e portuguesa, né, a gente pode perceber certas nuances, né, para afros e indígenas, né, essas representações cênicas significaram resistência, luta pelos territórios, e já para os colonizadores, os povos europeus, essas danças, né, elas significavam, sobretudo, tá sobrepondo sua cultura sobre a deles, né, ou seja, dominador e dominado, né. Então, eu convido vocês a estarem pensando, né, aqui a gente trouxe 3 representações cênicas, mas eu convido vocês a pensarem em outras representações cênicas e como é que elas podem estar refletindo esse Nordeste, né? Essas representações cênicas que eu trouxe, elas falam de resistência, elas trazem lutas pelo território e essa demarcação de uma cultura sobre a outra, né? E o que essas outras representações cênicas podem estar trazendo? Então eu convido vocês a estarem refletindo comigo o que essas outras representações cênicas podem estar, como é que elas podem estar refletindo no Nordeste.